Olha, o Repórter MT recebe aqui em seu estúdio o presidente do Detran, Arnon Osni Mendes Lucas, que assumiu o Detran há pouco tempo, né, presidente? Tem coisa de 2 ou 3 meses só. E o senhor já assumiu um abacaxi, pegando greve de servidores, pegando filas quilométricas lá na vistoria e um problemão para resolver em relação a isso. Como é que está sendo equacionado todo esse problema do Detran, presidente? Se é que dá para equacionar. Eu agradeço aqui a participação no Repórter MT. A gente vem, a minha entrada na presidência, assumi a presidência do Detran no dia 1º de abril, igual você falou, bem recente, só que eu estou trabalhando no Detran desde janeiro de 2015. Eu venho em outra função. Exatamente, eu era diretor de administração sistêmica, fazia parte já da gestão do Dr. Rogers, que agora assumiu a Secretaria de Segurança Pública, né, o secretário de Segurança Pública, a gente vinha trabalhando já ali dentro do órgão. A gente reconhece que há alguns serviços, né, a instituição tem que melhorar, né, e a gente já implementou também algumas ferramentas para a melhoria desse serviço. Por exemplo, que você citou a vistoria, né, tem sido um gargalo do Detran. Realmente a gente teve período de greve em junho, foram 31 dias de greve. Isso gerou uma demanda reprimida em relação ao serviço de vistoria gigantesca, né, e aí se formaram as filas, né. Tem que esclarecer também que em relação às filas, né, muito das vezes que houve uma notícia que a fila estava quilométrica ali, a gente tem em relação a isso que as pessoas estavam chegando, madrugando, né, chegando muito cedo de madrugada. Nós temos imagens aí, inclusive, você está vendo aí, as pessoas chegando 5 horas da manhã para poder guardar um lugar na fila. Mas aí chega às 5 horas da manhã e já tem uma fila gigantesca. Né? O Detran é lá no final, perto do Palácio Paiaguás, e a fila estaria lá no residencial Paiaguás, do outro lado. É muito grande, é muito problema para resolver, né, presidente? Exatamente. Logo após a greve houve esse período da demanda reprimida, a gente fizemos um mutirão, né? Na Arena Pantanal. Exatamente, em julho, onde vieram servidores do interior e servidores da capital participaram desse mutirão. Foram mais de 1.000 atendimentos, especificamente em relação ao serviço de vistoria, que era o que a gente constatou que tinha uma demanda reprimida bem considerável, né? Após isso, agora a partir de segunda-feira, nós demos início ao processo de agendamento, porque o que acontecia? As pessoas estavam chegando de madrugada ao Detran para serem atendidos, mas ali, se você fosse por volta do meio-dia, 14 horas, você via que a fila já teria reduzido de uma forma significativa, né? Então o usuário estava preocupado, assim, o pós-greve geraria um tumulto no atendimento e ele comparecia muito cedo. Então se optou pelo agendamento, a demanda que estava sendo atendida. Mas o agendamento de dia ou de horário só? Dos dois. Dia e horário. Mas se eu estou com o meu documento para vencer amanhã e eu preciso fazer a vistoria de forma urgente, e aí o Detran me agenda uma vistoria para a semana que vem, como é que eu rodo com esse documento? Esses casos específicos eles têm sido tratados pela diretoria de veículos, né? Mas porque pode falar assim, mas deixou para a última hora. Não, às vezes o camarada não tem dinheiro para ir lá pagar, porque são tantos impostos que às vezes ele não tem como ir lá pagar, e ele tem um prazo para pagar e deixa para a última hora mesmo. E além disso, dentro do próprio sistema, o Detran ele consegue te dar o prazo, abrir o prazo, por exemplo, decorrente da greve. Aqueles prazos que venceram em decorrência da greve, a gente consegue prolongar. Então, o cidadão, de forma alguma, mesmo com agendamento, ele vai ter prejuízo de qualquer forma. Entendeu? Então, hoje ele comparece até a unidade Detran, como era antigamente, para abrir o processo. Já na abertura desse processo, ele recebe uma data e um horário pré-agendado, né? Se você voltar hoje lá na sede do Detran, você vai ver que não há fila nenhuma, né? Desde segunda-feira a gente está com essa nova metodologia de trabalho e assim, foram resolvidos os problemas. Em relação à demanda, né? Ao mesmo número de atendimento, sim, o mesmo número de atendimento que a gente vinha fazendo antes, ou seja, o agendamento não diminuiu o número de atendimento. Então a gente só escalonou, né, os usuários para evitar o tumulto lá na fila, porque é o que eu falei para você. Estava acontecendo as pessoas chegarem muito cedo procurando atendimento. O atendimento se inicia às 8 horas. Né? Então se formava fila, e são filas de veículos, não são filas de pessoas. Se você tem 50 pessoas numa fila, há uma configuração. Agora coloque perfilhado 50 veículos. Né? Então a crítica da fila está quilométrica são filas de veículos. Né? Então a gente solucionou isso com o agendamento. O agendamento começou como um projeto em Cuiabá, vai ser estendido a Várzea Grande nos próximos dias, assim que a gente receber um reforço do efetivo ali na unidade. A gente vai implantar isso também nas unidades do interior, aqueles polos, né, regionais, onde há um considerado número de serviços. E esse problema foi solucionado e será estendido e melhorado. O que resolveria isso, como foi aprovado pela Assembleia, não é a terceirização desse serviço, presidente? Tá. Só queria esclarecer, né, a gente já apontou isso, mas
não seria uma falha nossa esclarecer novamente, não é a terceirização, a gente vai fazer o credenciamento. O que é o credenciamento? Aquelas empresas que tenham o interesse, né, participar desse tipo de serviço, que seria a vistoria veicular feita pela empresa, né, elas podem se credenciar junto ao Detran, né, como é o despachante, como são os centros de formação de condutores, conhecido como autoescolas, se credenciariam e poderiam prestar esse serviço sob fiscalização do Detran. Ano passado houve a aprovação do projeto de lei, ou esse ano, perdão, ele foi aprovado, né? Houve uma ação judicial questionando, né, esse credenciamento. O Sindicato dos Servidores que entrou com essa ação. Exatamente, né, o Sinetran, o Sindicato de Servidores questionaram, né, a legalidade desse procedimento. A Justiça Federal entendeu, numa decisão liminar, suspender, né, a execução desse tipo de credenciamento, e a gente aguarda que a Procuradoria-Geral do Estado, né, ela possa reverter essa situação junto ao Tribunal Regional Federal. Já puseram lá um recurso, a gente espera resultados disso. Quer dizer, a diretoria do Detran, então, é a favor de que se credencie ou terceirize, entre aspas, esse serviço. Nós somos a favor do credenciamento, sim, porque assim como o despachante ou o CFC ele presta um serviço credenciado, a empresa também poderia prestar. Ressaltando que o Detran continuará a prestar o serviço de vistoria pelo mesmo valor atualmente cobrado. Então, assim, haverão duas opções. A empresa terceirizada vai cobrar mais caro, é isso que o senhor quer dizer? Tá. Esse preço da vistoria privada lá pelas empresas... E falaram em R$120 pelo serviço terceirizado. Tá. Isso procede ou é falácia de sindicato? Não há um valor fixo, né? Esse valor vai ser regulado pelo mercado, assim como o despachante, né? Você pode procurar qualquer Cada empresa vai poder cobrar o que ela quiser. Exatamente. Então, assim, o Detran não vai tabelar preço, não vai majorar o preço deles, eles vão trabalhar de acordo com o preço do mercado. Ressaltando novamente, o Detran continuará a prestar o serviço de vistoria pelo mesmo valor da taxa que é praticada atualmente. Qual é a taxa hoje? Hoje é R$27. Falando em vistoria, encerrando para encerrar esse item de vistoria, por que os servidores são totalmente contra essa situação de se credenciar empresas para fazer esse serviço? Tá. O objeto da ação lá, eles alegam que seria um poder de polícia exclusivo, né? Polícia administrativa, ou seja, o serviço só poderia ser executado diretamente pelo servidor. Ocorre que esse serviço, esse tipo de credenciamento de vistoria já está implantado em diversas outras unidades da federação. Eu cito aqui Rondônia, Mato Grosso do Sul, Bahia. Quer dizer, é para forçar a contratação de novos servidores para se abrir concurso e o Estado cada vez mais inchar a sua folha de pagamento. A meu ver, eu acho que é isso. Sim, é uma interpretação do sindicato, né, em relação ao poder de polícia. A gente entende até que é equivocado, até porque esse modal de empresa credenciada já existe em outros estados e funciona lá plenamente. Partindo dessa premissa do sindicato, então nós temos que acabar com os médicos no Detran, que são credenciados, terceirizados, psicólogos também são terceirizados, despachantes, enfim, tem que acabar com esse serviço e se contratar médicos no Detran, se contratar psicólogos, que lá um despachante do Detran, é mais ou menos por aí. Exatamente, né? A gente já tem esses outros profissionais de empresas que são credenciados pelo Detran e seria o mesmo processo. Então não é um processo de terceirização da vistoria, até porque o processo de terceirização é você tirar todo o serviço do ente público, né, e entregar à iniciativa privada. Ressalto novamente, o serviço continuará sendo prestado pelo servidor, pelo Detran, por meio de seus servidores. A gente, até para falar nisso, nós estamos realizando hoje, de segunda a sexta dessa semana, a capacitação de novos historiadores, como também há novos servidores a serem convocados, né, pelo governo do estado, aprovados no concurso realizado em 2015. Então, de modo nenhum, o governo pensa em abandonar o serviço, ou seja, terceirizar, como é a palavra utilizada pelo sindicato, por outras entidades, desse serviço, até porque tem fortalecido também internamente. A gente tem tentado... Mas o governo já está no limite da lei de responsabilidade fiscal quanto a servidores. Então, eu não acredito que vá chamar concursado pelo menos esse ano ainda. Teve todo um estudo técnico em relação ao chamamento, né? A lei de responsabilidade fiscal, ela estabelece o limite prudencial lá para gastos com a folha de pessoal, mas ela também deixa algumas possibilidades. Exemplo, as aposentadorias, as vacâncias, as remunerações, os cargos vagos por demissão de servidores, eles podem ser preenchidos durante esse caso aí. Então, haveria possibilidade de novas nomeações, sim. Caso constatado isso aí, também em relação à conjuntura orçamentária e financeira do Estado. O senhor acha que o atendimento ainda é o grande gargalo do Detran, presidente?
Sim, a gente reconhece que dentro da instituição temos... Pelo menos a reclamação recorrente é essa. Exatamente. Ó. Eu queria só ressaltar, assim, ultimamente o Detran ele tem sido alvo de críticas em relação à vistoria, né? Se você pegar ali a ouvidoria em relação ao atendimento em si, a gente tem melhorado muito. Eu fui até ultimamente nos meios de imprensa, o próprio repórter ele me elogiou em relação à instituição, em relação ao atendimento sério, em relação ao documento de veículo e a carteira de habilitação. Para você ter uma ideia, até 2015, né, a gente teve um problema de entrega aí do usuário comparecer e tentar retirar o documento do veículo de porte obrigatório CRLV, demoraria até 3 a 4 horas, né? Dependendo do dia, né, do número, do volume de serviço, a gente consegue ofertar esse serviço até em 1 hora, né? Por que em 1 hora? Porque a gente precisa da baixa da taxa, né? A taxa não é recolhida... Demora 40 minutos para arrecadar. Exatamente. Nenhuma taxa do Detran é recolhida diretamente no balcão para o servidor nenhum, né? Sempre para o banco, até para dar tornar mais transparente, mais cristalino. Então, servidor nenhum recebe taxa em dinheiro em espécie, essa taxa é arrecadada via sistema bancário, instituições bancárias, e as próprias instituições bancárias elas necessitam de um tempo de processamento. Mas, além disso, o que a gente conseguiu ofertar também de melhorar esse atendimento, do qual você citou? Desde outubro de 2015, nós iniciamos o processo de entrega da segunda via da CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, pelo correio. Em casa. Exatamente, no domicílio do usuário. Então, ele pode solicitar esse serviço pela internet, né? Hoje ele está disponível no portal do governo www.mt.gov.br. Você vai lá, acessa a Detran, serviços, e aí tem o compartilhamento entre serviço de habilitação, que é a Carteira Nacional de Habilitação, e o dos veículos. CRLV. Então você pode solicitar. A partir de agosto, iniciamos agora a entrega do CRLV, que é o documento de porte obrigatório do veículo. Então, a partir do ano que vem, você como usuário, se você tiver a intenção de licenciar seu veículo, não vai precisar comparecer a uma unidade de Detran. Você vai poder entrar no site, baixar as taxas, fazer a quitação da taxa, escolher o endereço de entrega e esse documento vai ser enviado à sua residência. Tá, mas esse envio demora algum tempo para acontecer. Cai naquela coisa que eu falei lá no início da nossa entrevista. Se o camarada não teve o dinheiro para pagar o licenciamento dele no meio do mês, deixou para pagar na data de vencimento, que normalmente é final de mês, como é que ele faz? Ele vai rodar 4 dias, 5 dias, 1 semana, 10 dias, que é o tempo que vai levar para chegar o documento na casa dele, vai rodar com o documento vencido. Tá. Nós estamos fazendo o teste do entregue do CRLV. É rápido essa entrega? Então, estamos fazendo o teste da entrega do CRLV desde junho, nós iniciamos os testes de entrega. Alguns documentos foram entregues na região metropolitana com prazo de 24 horas pelo correio. Né? O prazo máximo de entrega, a depender da região do estado, são 3 dias. Mesmo lá em Santa Rita do Trivelato, 3 dias, né? 3 dias chega lá. Isso foi estabelecido. O agente de entrega é a Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos, conhecida como Correios, que vai fazer, então o contrato é com Correios, então ele também tem essa prestação de qualidade de serviço em relação ao Detran, dessa entrega. Então todo esse processo foi discutido. Independente disso, né? Há um prazo que o usuário não pode esperar a entrega, ele pode comparecer a qualquer unidade do Detran e pode receber seu documento na mesma data. Então, assim, aquele usuário que comparece ali, às vezes a depender do dia do movimento, ele pode receber esse documento até em 1 hora. Pagou a taxa, se ele pagou no dia anterior, ele pode só ir retirar, não vai demorar mais que 15 a 20 minutos. Existe alguma possibilidade desse documento ser extraviado ou não, presidente? Sim. O banco de dados que a gente vai ter dentro para entrega é o cadastro que você tem no veículo. Então, assim, toda essa garantia, essa prestação de serviço, como eu disse, né? O agente de entrega é a Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos, ou o Correio. Então, ele já, no contrato, há toda essa previsão de esse serviço ser dado com qualidade, como o Correio presta com qualidade. Mas suponhamos que a minha CNH seja extraviada. O Correio, por uma falha de alguém, mandou para o endereço errado e ficou perdido esse documento. O que eu tenho que fazer? Sim, aí vai até o Detran, vai solicitar a segunda via, né? O órgão vai providenciar a segunda via. Cancela-se aquela outra via. Exatamente. E é uma cédula, tem tem um código de barra, você consegue cancelar, né? A gente vai cobrar do agente que faz a entrega os danos causados. Quer dizer, ele fica totalmente segurado. Mas caso alguém pegue e use aquela CNH, porque hoje é um documento de identidade, e use para fazer compras ou qualquer outra coisa, como é que eu fico nessa situação? O que a gente alerta assim, ó, esse endereço é o endereço que você vai fornecer, o usuário. Né? Então você não vai fornecer um endereço que você não tenha confiabilidade de entrega.
né? Onde você tenha o seu trabalho local, onde tem a pessoa responsável para receber esse documento. Esta parte, o usuário não é obrigado a aderir ao serviço de entrega, né? Mas assim, o serviço está sendo prestado de qualidade. A gente já estamos implantando esse serviço desde outubro. Não há dúvida, né? É uma boa ideia. Isso, aliás, é uma ideia muito antiga. Há mais de 10 anos que se tenta fazer isso, mas justamente pela não confiabilidade da entrega adequada, pelo risco de se extraviar documentos, é que foi se agotando o projeto ao longo desse tempo. Durante o período de teste, a gente não teve problema em relação a isso. Não teve nenhuma queixa ainda. Próprios diretores, servidores, né, que foram licenciados, fizeram da utilização do serviço até como teste. Assim, o serviço é confiável, a gente orienta a população. Esse serviço é um serviço rápido, confiável e podem aderir ao serviço. Presidente, o governador Pedro Taques, que esteve no nosso programa, no Conexão Poder, na TV Pantanal, há coisa de 40 dias, mais ou menos. E ele falou claramente: eu não estou contente com o serviço do Detran. Ele puxou a orelha do senhor? Sim, nós tivemos 2 conversas com o governador a respeito do serviço. O senhor chegou de balançar no cargo? Estamos também, temos entendimento que temos que melhorar parte do nosso serviço de atendimento, assim como já temos implementado melhorias, né? O governador assiste razão nas críticas, né? O Detran recebe essas críticas principalmente em relação à vistoria, mas eu tenho assim, com essas ferramentas que a gente já vem implantando, esse serviço já vem sendo melhorado desde 2015, a gestão do próprio governador, né? Em relação às críticas, nós recebemos também elogios de alguma parte, algum segmento, por exemplo, até dos credenciados, né? Elogiando como o modo vem sendo conduzido a autarquia. E o governador nos pontuou, né, essas falhas de atendimento que são levadas até a governadoria. E nós também pontuamos alguns pontos de melhoria, alguns projetos. Apresentamos ainda em julho, tivemos uma reunião com o governador, toda a diretoria do Detran, acompanhada do secretário de Segurança Pública, expusemos também esses projetos de melhoria. O governador entendeu que esses processos de melhoria iam acabar, né, com muita grande demanda dessas críticas que estavam sendo levadas até ele, entendeu esse projeto, determinou, né, que outras secretarias nos dessem apoio em relação a esses projetos. Mas a gente, assim, tem implementado as melhorias e eu penso que, assim, daqui até o fim desse semestre, a gente vai receber mais elogios do que críticas. Presidente, outro ponto muito questionado no Detran, e isso não é da gestão do senhor, é um problema que já vem há séculos, vamos dizer assim, que é a corrupção no Detran. Nós tivemos recentemente estelionatários se passando por servidores do Detran, atuando lá dentro, foram presos. Tivemos, se não me engano, ano passado, servidores do Detran que foram presos por venda de carteira, por falsificação de documento, por inserção de dados falsos no sistema, enfim. Isso é uma prática que vem há muitos anos, não é dessa gestão. O que eu queria saber do senhor é o que o senhor está fazendo para combater isso? Porque entra a gestão, sai a gestão, existe a corregedoria, existe uma atuação forte nesse sentido, mas sempre tem casos de corrupção no Detran. Como acabar com isso, presidente? Queria ressaltar novamente aqui o trabalho em relação à nossa gestão, né? Você disse mesmo que isso é um caso crônico, né? Há anos vem ocorrendo isso. Se você pegar os números de 2015 e 2016, 86 pessoas foram presas decorrentes de ações internas do Detran. Recebemos apoio da Polícia Judiciária Civil, da Polícia Militar, do Ministério Público em alguns municípios na atuação desse combate à corrupção, assim, mas essas ações partiram internamente, ou seja, o próprio órgão, né, fazendo a sua parte de combate à corrupção. A gente alerta que essa parte dos servidores, sabe, se fazer um alerta aqui, ela é bem pequena, servidores envolvidos com corrupção. Como há problema em todos os órgãos, né, nas polícias e em outros órgãos, há problema de corrupção, como a gente tem acompanhado as notícias da mídia. Em relação ao nosso trabalho de combate à corrupção, fortalecemos a Corregedoria do Detran, a Unidade Setorial de Correição, fortalecemos a Unidade de Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados, né? Por vezes a gente constata também que alguns credenciados, empresários ou terceiros estejam ali aliciando os servidores, né? Infelizmente os servidores se corrompem, deixam-se corromper, né? Então a gente tem atuado. Foram-se instaurados 58 procedimentos administrativos no ano passado contra servidores, que fatalmente vão culminar na demissão desses servidores, infelizmente, né? E este ano há... Felizmente também, né?
E a gente também, este ano, estamos instaurando mais procedimentos administrativos. Os inquéritos policiais estão sendo conduzidos pela Polícia Judiciária Civil. Este ano realizamos 2 operações conjuntas, com a Polícia Judiciária Civil combatendo, né? Infelizmente, eu falo novamente aqui, envolvimento de servidores, credenciados e empresários. Mas assim, o que o órgão tem feito é combater, né? Aplicar a penalidade dentro do rigor da lei, dentro do que a lei determina, que é o trâmite processual, descredenciando aqueles empresários ou pessoas que estejam envolvidas, que são ou médicos, psicólogos, ou os despachantes, ou o centro de formação de condutores que estejam envolvidos nessa irregularidade, descredenciando que ele não possa mais prestar o serviço, né? E os servidores fatalmente serão punidos que estiverem envolvidos nisso aí. Presidente, tem um ponto que eu tenho que tocar. FDL, presidente. Empresa polêmica que presta o serviço lá de inserção de gravame. É muito questionada, não se chama mais FDL, tem um outro nome agora que me falhou aqui a memória, mas é a mesma empresa, só trocou de nome, é o mesmo dono, é a mesma empresa, enfim, é o mesmo serviço. Mudou-se a metodologia de cálculo do que fica para o Estado e do que fica para a empresa. Mesmo ficando meio a meio, 50% para cada um, o Estado realmente precisa de uma empresa para fazer esse serviço e lá inserir um gravame no sistema, presidente? Não tem um servidor que possa fazer isso e evitar esse custo de R$ 198, se não me engano, para o contribuinte? Tá. É EIG, né? Uma nova nomenclatura. EIG é a nova nomenclatura. IG. Isso. EIG. Isso, nova nomenclatura. Mas é a mesma empresa, exatamente, só mudou a razão social. A gente vem essa discussão, ela tem passado pelo Tribunal de Contas do Estado, ela já foi judicializada, né? Há uma concessão, né? Esse serviço que é prestado pela empresa, ela é uma concessão concebida na gestão anterior, né? A gente só tem acompanhado que o Detran, na gestão atual, ele conseguiu, como você disse, aumentar o repasse, né? A gente já viu que era 90 por 10 para o Detran e 90 para a empresa. Exatamente, ele estava já no patamar de 30, né? A própria lei de concessão, ela estabelecia um crescimento desse percentual que seria passado, e quando nós assumimos ele estava em 30, né? E nós fomos até a empresa, procuramos a empresa, demonstramos que havia esse desequilíbrio em relação à hoje é feito um rachide, né? 50%, né? Em relação aos custos, a empresa também ela trabalha com custo, ela tem todo um servidor aí, toda a unidade tem um servidor da empresa, um funcionário da empresa, que ele presta um tipo de serviço. A análise que o Detran faz, a gente teria que ter um custo de investimento em equipamentos. Esse servidor... Presidente, permita-me discordar do senhor, mas eu não vejo dessa forma, porque às vezes que eu visitei a unidade, essa empresa, a IG, ela tem uma salinha no próprio Detran, com equipamentos do Detran, com mobiliários do Detran e 3 funcionários. Precisa terceirizar esse serviço, presidente? Então. E aí te cobra R$ 198, se não me falha a memória, para colocar lá veículo alienado ao banco e tal. Vai colocar isso na cabeça de quem está pagando absurdo de imposto, de taxa, de ICMS, de PVA e de juro bancário para poder comprar um carro. Quer dizer, o que se tem que ser feito é assim, ó, esses processos de mudança eles têm que ser feitos mediante um estudo. O que eu estou falando assim, hoje a empresa, o que ela repassa ao Detran, houve um aumento de arrecadação em relação ao que era passado anteriormente. O serviço, para ser prestado diretamente pelo Detran, ele tem que se passar por um estudo. Porque eu falei, ter esse investimento em material humano, mas não tem material humano no Detran. Então, hoje, o serviço que a gente consegue executar, a gente teria necessidade de novas nomeações. Eu sei que o senhor herdou tudo isso aí, não é culpa do senhor, vem lá de trás, mas alguém tem que acabar com isso. Então, hoje, se eu falar hoje, atualmente, a gente teria que ter um incremento em material humano e equipamentos, entendeu? Mas assim... 2 computadores e 3 funcionários, presidente. Hoje eles atuam em diversas unidades, a gente não é só na capital, né? Eu não sei se você... Sim, pelo menos nas sedes é isso que eu vejo. Mas a gente tem outras unidades... E vou falar, uma má vontade desgraçada de quem está atendendo. Né? Certa vez eu estive lá, um servidor, era acho que 2 ou 3 da tarde, fui levar uma documentação, o servidor comendo um sanduíche desse tamanho, esparramando ketchup com maionese em cima da mesa, né? Num horário que não era horário de almoço dele, e atendendo comendo sanduíche. Quer dizer, que qualificação tem esse cidadão? Esse funcionário... Qual é a dificuldade do Detran de treinar uma pessoa para fazer isso? Eu não vejo dificuldade alguma. Esse funcionário da empresa, né, se você levar a ouvidoria, é uma empresa
tem um vínculo contratual com o Detran, ela pode ser responsabilizada por isso, pode levar esse fato diretamente à ouvidoria, ao próprio gestor do contrato lá dentro do Detran, mas o que eu falo assim, a gente tem que fazer um estudo para ver a possibilidade da retomada desse serviço, né? Isso já foi debatido, mas como eu falei, é uma questão de judicialização dessa questão, como você mesmo disse, não é da nossa gestão, é um contrato anterior, né? Nós herdamos isso aí. Mas essa discussão já passou pelo Aí tem milhões em jogo. passou pelo judiciário e há de se ver esses aspectos para a retomada desse serviço. O que eu falo que hoje a gente teria que ter um incremento, né, de material, de equipamentos que a gente não tem disponibilidade no atual momento. Presidente Arnon Osni Mendes Lucas, Arnon Osni, uma pronúncia tanto complicada. Arnon Osni Mendes Lucas, presidente do Detran, obrigado pela sua entrevista aqui ao Repórter MT. Volte quando quiser. Eu agradeço, o Detran está à disposição, né? Vamos procurar e sempre estar nesse processo de melhoria da instituição para ofertar melhor serviço ao nosso cidadão. E assim que houver necessidade de qualquer esclarecimento sobre qualquer assunto relativo ao nosso departamento de trânsito, estaremos à disposição do Repórter MT. Obrigado mais uma vez.